Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que lhes trago hoje é a seguinte: qual a importância da economia mineira para o Brasil? E qual é a atual condição dessa economia mineira? Bom, o estado de Minas é o terceiro mais rico do país, representa 9,3% do PIB brasileiro, o que lhe dá uma importância econômica similar à do Egito. Todavia, devido ao fato de ser um estado também muito populoso, somos 21 milhões de habitantes, se analisarmos a importância do estado pela perspectiva da renda per capita, ou seja, dividindo o PIB estadual pela população do estado, o resultado não é dos mais interessantes. A renda per capita mineira é inferior à brasileira, representando apenas 85% do valor nacional. Nessa perspectiva de análise, o estado ocupa apenas a posição 11 em um ranking com 27 integrantes. Bom, mas como já dizia o Guimarães Rosa, Minas são muitas. Essa realidade ela não é de todo o estado. Por exemplo, nas regiões Triângulo e Sul de Minas, a riqueza é bastante abundante. O PIB per capita nessas duas regiões é bem superior ao nacional, o que revela uma economia bastante moderna e dinâmica. Por outro lado, nas regiões Norte e Vale de Jequitinhonha, o PIB per capita é significativamente abaixo da média nacional. E essas desigualdades regionais entre as diversas porções de Minas fica ainda mais evidente se analisarmos aqui quais são as cidades, os municípios mais ricos do estado. Apenas 5 deles concentram 35% do PIB estadual. Belo Horizonte tem 16,8%, Uberlândia 5,7%, Contagem 5%, Betim 4,6% e Juiz de Fora 2,8%. A economia mineira depende muito de poucos produtos. Por exemplo, se analisarmos a questão pela perspectiva das exportações, 40% do que sai de Minas rumo ao exterior é apenas de minério de ferro. Depois vem o café com 14%. Ou seja, as duas principais mercadorias exportadas são commodities, produtos básicos com forte oscilação no mercado internacional e que acabam por criar cadeias produtivas nem tão alongadas e nem tão complexas. Já os demais produtos exportados estão muito vinculados à indústria siderúrgica, como tubos de aço, laminados e diferentes tipos de ferro. Portanto, a economia mineira tem apresentado uma baixa complexidade econômica e esta tem se agravado muito nas últimas 2 décadas. Dito de outra maneira, podemos afirmar que o Estado depende de forma crescente de cada vez menos produtos e estes são produtos básicos. Essa baixa complexidade é tida como uma limitação ao desenvolvimento econômico e mesmo social. A coisa fica ainda mais complicada se pensarmos a dependência que o Estado tem em relação à mineração. O minério de ferro, por exemplo, e todos os demais minerais são finitos. Um dia irão acabar. Embora as reservas sejam ainda grandes, o fato é que, mais cedo ou mais tarde, teremos que substituir essa grande parte da economia mineira por outras atividades. Antes mesmo do fim dessas reservas, é possível que ocorram transformações econômicas, deixando outros estados, como Pará, região de Carajás, como mais interessante a mineração do que Minas, o que deslocaria investimentos para este outro estado. Dessa forma, a necessidade de criar uma economia mais diversificada, pautada mais em tecnologia, mais em conhecimento, se torna urgente para já, mas ainda mais de forma estratégica para médio e longo prazo. Dentre as possibilidades dessa economia mais diversificada, encontra-se o desenvolvimento de centros de pesquisas, o fortalecimento da condição universitária de diversas cidades mineiras, a utilização do grande potencial do Estado para a geração de energia renovável, potencial inclusive que é maior exatamente naquelas regiões que hoje são as mais pobres, nas quais é possível, por exemplo, instalar centrais para geração de energia solar. É importante ainda pensar aqui na qualificação da mão de obra, de modo a atrair empresas mais voltadas para a indústria,
Temos ainda a possibilidade do ecoturismo, turismo histórico, turismo gastronômico, enfim, é necessário buscar a diversificação da economia mineira. Do contrário, corremos um grave risco. Risco que é visível hoje, por exemplo, naqueles municípios mineiros que um dia tiveram dias gloriosos na economia, quando por ali havia uma atividade de mineração intensa. O fim da extração mineral, o fim da economia minerária nesses municípios os conduziram à condição econômica de estagnação, de empobrecimento. É necessário, o quanto antes, buscarmos soluções para que o destino que hoje abate sobre esses municípios não seja o destino de todo o estado de Minas Gerais. A busca por soluções para o médio e longo prazo encontra um obstáculo no presente. O estado de Minas Gerais vive uma profunda crise fiscal, o que acaba por limitar a capacidade estatal de geração de estímulos e de fomentos para o desenvolvimento de atividades que hoje são incapazes de andarem com as próprias pernas, mas que, no futuro breve, poderiam gerar novos campos de desenvolvimento. Para termos aqui uma ideia do tamanho do problema fiscal, a relação entre dívida e receita do Estado hoje é de 191%. Ou seja, o Estado possui uma dívida que representa 191% de tudo aquilo que ele arrecada anualmente, através de impostos, taxas, lucros estatais e outras fontes de receitas. Importante notar que esse valor é do final de 2019, ou seja, antes dos gastos adicionais e da queda de receita provocados pela Covid-19. O número é alto, mas acredite, tem estados em que a relação dívida-receita é ainda pior. No Rio de Janeiro, ela chega a inacreditáveis 282%. No Rio Grande do Sul, 224%. Por outro lado, existem estados nos quais as contas estão bem controladas. Espírito Santo, Pará e Acre possuem dívidas que não chegam nem a 20% de suas receitas anuais. Portanto, em tese, estes estados possuem maior capacidade de gerar estímulos a setores que possam ser tidos como estratégicos para um futuro desenvolvimento. Todavia, é importante salientar que a solução dessa questão fiscal aqui em Minas precisa ser feita com responsabilidade social, sem agravar ainda mais as condições de vida dos mais pobres do estado. Afinal, não haverá nenhum futuro promissor para os mineiros caso eles não possam sobreviver no presente. Portanto, é necessário sim pensar no campo estratégico a médio e longo prazo, mas é necessário também equacionar a questão do endividamento, mas sem sacrificar os mineiros já no presente. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.